Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 2 de agosto, dia de volta às aulas presenciais em muitas cidades do Brasil. Você vai ver nessa edição que teve atos a favor de Bolsonaro no domingo em 24 estados e no Distrito Federal. O país registra média abaixo de 1.000 mortes por dia, mortes pela Covid-19. E a gente fala também dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos começar falando das Olimpíadas, começando falando de Tóquio. Esse fim de semana foi marcado pela medalha de ouro que a ginasta Rebeca Andrade ganhou na modalidade salto. Hoje, mais cedo, ela competiu pelo solo, mas não conseguiu um pódio. Ela terminou na 5ª posição. A Rebeca, portanto, termina a participação com ouro e prata, as duas primeiras medalhas na ginástica feminina do Brasil. O ginasta Arthur Zanetti errou a saída no final das argolas, tentando um triplo mortal e acabou eliminado. O Zanetti terminou na 8ª posição, mesmo com uma boa execução dos movimentos na argola. Na canoagem, de ontem para hoje, o Isaquias, que teve 3 medalhas no Rio, e o Goldman lideraram as quartas de final e garantiram vaga para a semifinal. Também na canoagem, o Wagner Souta terminou a etapa qualificatória da canoagem de velocidade na 5ª posição e avançou para as quartas de final. A Jaqueline Ferreira encerrou a participação dela na 12ª posição no levantamento de peso até 87 quilos. No vôlei de praia, a dupla Evandro e Bruno Schmidt perdeu para a dupla da Letônia por 2-0. Estão eliminados. Bruno Schmidt, que foi ouro no Rio de Janeiro. No handebol feminino, o Brasil perdeu a chance de conquistar uma medalha olímpica depois de uma derrota por 29-22 contra a França. No tênis de mesa, o Brasil perdeu de 3-0 para a Coreia do Sul, entre as equipes. Vitória Rosa, teve também no atletismo, a Vitória Rosa dos 200 metros foi eliminada. Hoje tem jogo de vôlei, o vôlei feminino do Brasil entra em quadra contra o Quênia, às 9h45 da manhã no horário de Brasília, e valendo medalha tem a competição de lançamento de disco entre as mulheres, com a atleta brasileira competindo. Daqui a pouco a gente fala mais de Olimpíada e tem um quadro de medalhas. Várias cidades brasileiras registraram manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a favor do voto impresso. Os atos no domingo foram realizados em 24 estados e no Distrito Federal também. Cerca de 3.000 pessoas protestaram na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Elas vestiam verde e amarelo. Bolsonaro defende que um recibo seja impresso após cada votação na urna eletrônica, para que os votos possam ser recontados fisicamente. A votação com a urna eletrônica no Brasil começou em 1996. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o trabalho informal cresceu 40% e a taxa de desemprego ficou estável em 14,6%. Foi a segunda mais alta da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, que começou em 2012. A economia brasileira segue tentando se recuperar dos prejuízos causados em decorrência da pandemia da Covid-19. Com o avanço da vacinação e a retomada das atividades econômicas, as pessoas estão voltando a procurar emprego e recorrendo cada vez mais à informalidade. Os dados da PNAD, contínua pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que a taxa de informalidade vem crescendo desde maio do ano passado, após o impacto inicial da pandemia. Hoje, o Brasil tem 34,7 milhões de pessoas na informalidade, 40% do número total de trabalhadores. Ainda falta trabalho para 32,9 milhões de brasileiros. O professor de economia do IBMEC Brasília aponta que a falta de emprego indica que o mercado está demorando para reagir. Como nós podemos verificar, a gente teve uma recuperação ali do emprego, mas o cerne dessa recuperação está no segmento da informalidade, né? A recuperação do emprego formal ela é mais lenta, né? E isso é facilmente justificável pela questão dos custos, né? E pela questão de que há muitas incertezas ainda, né? No campo da recuperação da economia, né? É aquela mão de obra, né? Que se reinventou, né? Quem perdeu um emprego, quem perdeu renda, e principalmente do setor de serviços, que foi o mais atingido, né? Eles buscaram alguma atividade na informalidade por questões
estruturais do país, né? Dado que você tem o custo Brasil, você tem tributação inadequada, então são pequenos negócios, pequenas indústrias, indústrias caseiras, né, informalidade, que passaram a gerar renda, né, para a família. No mercado, poucos segmentos buscam trabalhadores de forma expressiva. Assim que começou a pandemia, eu fiquei desempregada e então assim, decidi trabalhar por conta própria, porque, né, com tudo fechado, não tinha onde, né, procurar emprego, então assim, vamos trabalhar na rua, que é o melhor, não tem limitações, né, na rua. E hoje a gente produz almoço na parte da manhã e tem um mês que a gente está vendendo caldo aqui na parte da noite. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio. Isso significa que quase 15 milhões de pessoas buscam uma oportunidade de trabalho. Em um ano, houve aumento de 2 milhões de desocupados no país. Já o nível de ocupação ficou em 48,9%, que indica que menos da metade da população em idade laboral está inserida no mercado formal de trabalho. De acordo com o seu esforço, para a sua meta, sua cota, há a possibilidade de você ter um recurso, comparando hoje com a contratação, como se fala, de emprego de acordo com as suas qualificações. Já tem mais de 10 anos que eu trabalho aqui já. E comecei a trabalhar por conta própria porque não tinha emprego, né? Aí a gente vai melhorando, aumentando o negócio e sempre fazendo melhor, né? Já que já tá na chuva, né? Tem que se molhar. Nesse período de pandemia, tá mais difícil ainda conseguir um emprego formal, né? No meu caso, já passou de 50. Aí também já tem um pouco de rejeição. Com a melhora dos números da pandemia no Brasil e a recuperação gradual da atividade econômica, o indicador de incerteza da economia, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 3 pontos de junho para julho deste ano. Com isso, o indicador chegou a 119,3 pontos, retornando ao nível de maio de 2021. A pesquisa da PNAD, divulgada pelo IBGE, também mostrou que o número de trabalhadores ocupados no mercado aumentou em 772 mil no trimestre. O trabalho por conta própria foi a única categoria que cresceu até então. Em um ano, o Brasil ganhou quase 2 milhões de trabalhadores por conta própria. O país perdeu 1,3 milhão de carteiras assinadas em um ano. Já o número de trabalhadores sem registros de trabalho aumentou em 586 mil no período. E o número de empregadores foi reduzido em 311 mil no período de um ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai manter esse mês a bandeira vermelha na conta de luz. É o nível mais alto das tarifas, que representa uma cobrança extra de R$ 9,49 a cada 100 kW consumidos. Segundo a ANEEL, a medida foi adotada por causa da seca histórica na região das hidrelétricas. Em todo o Brasil, os segmentos de construção civil e imobiliário estão registrando crescimento mês após mês durante esse ano. É o exemplo de Mato Grosso do Sul, que, após os prejuízos vindos na pandemia, viu o setor imobiliário aumentar o volume de negócios fechados. No estado, o número de imóveis financiados quase dobrou. Mãos à obra, porque serviço tem bastante. Esta construtora lançou neste ano cerca de 600 unidades só em Campo Grande. 20% a mais que no ano passado. As vendas, é claro, também aumentaram. Em comparação aos últimos anos, o ano passado para cá foi o ano que aumentou aí mais de 25% a procura e as vendas. Nós estamos na região da Grande Coronel Antonino, na Mata do Segredo. A construtora está terminando este empreendimento e logo, logo vai começar um outro nesse terreno aqui, ó. Serão construídas 11 torres e a maioria dos apartamentos é vendida ainda na planta. Hoje, 90% vende na planta. Todos os imóveis da construtora são negociados, sua grande maioria, durante a construção, na planta. E, além da procura maior por apartamentos, aumentou também a venda de imóveis em condomínios. O pessoal procura qualidade de vida, a segurança, né? E quer ter o seu espaço dentro da sua residência, seu quintal, né? E com toda a infraestrutura de condomínio, área de lazer, dentro do próprio condomínio. Dados do Sindimóveis, o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, mostram o boom do mercado imobiliário.
No primeiro semestre deste ano, foram comercializadas 4.496 unidades no estado, 87% a mais que no mesmo período do ano passado. O valor movimentado dobrou, chegou a 1.135 bilhões. Segundo o presidente do Sindimóveis, o aumento das vendas tem a ver com as facilidades de aquisição. A taxa de juros no financiamento caiu bastante do ano passado para cá. E o modelo de trabalho em casa, em função da pandemia, também contribuiu. Preferem pegar um cômodo da sua residência ou do seu apartamento e fazem de home office, né? E começam a trabalhar dentro de casa. E começam a ver que dentro da sua própria residência começa a fazer as suas atividades profissionais. Esta é a principal plataforma online em negócios imobiliários de Mato Grosso do Sul. Agora, em julho, já são 7 milhões de visualizações. O sócio proprietário da empresa afirma que a movimentação de vendas é intensa. Na plataforma hoje, você atinge milhares de pessoas interessadas em compra e venda de imóveis, certo? Então você consegue ter todo um know-how já do imóvel que você está adquirindo, tá atrás, está procurando, para não só em comodidade, mas segurança e facilidade para chegar no denominador que realmente você está querendo atingir, né? Encontrar. Hoje é dia de volta às aulas presenciais com 100% dos alunos na maioria das capitais do país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, é necessário o distanciamento de 1 metro entre as mesas. As escolas que não conseguirem respeitar essa distância podem adotar o rodízio de alunos. Já nas creches, o limite de ocupação subiu de 35% para 60% dos estudantes. Hoje o dia amanheceu um pouco mais quente em Santos, no litoral de São Paulo. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima pode chegar a 21. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. A semana começa novamente com tempo firme predominando na maior parte do Brasil, por conta da persistência de uma massa de ar mais seco que atua sobre boa parte da região sul, sudeste, centro-oeste, interior da região nordeste e também grande parte da região norte. Atenção aos níveis de umidade relativa do ar que caem bastante durante a tarde, variando na casa dos 10% a 20%, especialmente em áreas do Brasil Central. No litoral da região nordeste do Brasil, segue chovendo, especialmente na faixa leste da região. Atenção para o litoral da Bahia, onde a chuva ocorre a qualquer momento e pontualmente os acumulados tendem a ser um pouco mais elevados. Entre a região norte do Amazonas, Amapá, Pará e também sobre o estado de Roraima, a chuva também acontece, acompanhada por trovoadas, principalmente durante a tarde. Em relação às temperaturas, elas gradativamente vão subindo. A máxima chega aos 18 graus em Porto Alegre, 25 no Rio de Janeiro, 35 graus em Cuiabá e máxima de 32 graus em Manaus. Depois do intervalo tem o quadro de medalhas, a gente atualiza os dados da Covid e você vai ver também que em Israel já começou a vacinação com a 3ª dose da vacina. Até já! O Brasil registrou mais 20.500 novos casos de Covid em 24 horas. A média móvel de mortes é a menor desde janeiro. O Ministério da Saúde confirmou mais 464 mortes por Covid-19 neste início de agosto. Com o registro, o Brasil chegou a 556.834 vítimas da doença. Foram contabilizados 20.503 novos casos em 24 horas, totalizando mais de 19.938.000 diagnósticos de Covid em toda a crise sanitária. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 987 vítimas diárias. O número é o mais baixo desde 20 de janeiro deste ano, quando estava em 981. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi 20% menor e aponta tendência de queda. A média diária de novos casos está em 35.671 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 12% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade.
No mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões, apenas um estado apresentou alta nas mortes, o Rio de Janeiro. Em estabilidade estão 8 estados. E em queda hoje estão 16 unidades da federação: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. 2 estados não atualizaram os dados hoje: Amapá e Rondônia. Vamos falar de vacina. O Brasil já aplicou mais de 142.598.000 doses de vacinas até agora. Em um dia foram mais de 296.700 doses aplicadas. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose já passou de 100 milhões, quase 101 milhões. Isso equivale a 47,7% da população brasileira. E mais de 41 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 19,6% da população. Até agora, entre os estados que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo, com 57%, Rio Grande do Sul, com 54% e o Paraná, com 50,1%. Mato Grosso do Sul segue como estado líder em imunização completa, mais de 33% da população, portanto, 1 em cada 3 cidadãos completamente imunizados. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional das Indústrias e pela FSB, 75% dos brasileiros não têm uma vacina de preferência contra a Covid-19. Um quarto dos brasileiros afirmam que não escolheram ou não pretendem escolher a vacina contra a Covid-19 na hora de se imunizar. A pesquisa Os Brasileiros, a Pandemia de Covid-19 e o Consumo indica que 75% das pessoas não têm uma vacina de preferência. 23% escolheram um imunizante favorito e apenas 9% dos entrevistados negariam a vacinação caso a única disponível fosse diferente da preferida. E quando se fala em estar imunizado, 90% querem receber alguma dose, independente da marca. Entre as pessoas ouvidas, 71% afirmaram não ter marca preferida, 19% têm preferência, mas não deixariam de tomar a vacina. E apenas 4% disseram que têm preferência por um fabricante e, por isso, deixariam de se vacinar caso o imunizante disponível não fosse o desejado. Cerca de 26% dos entrevistados consideram que a situação da pandemia da Covid-19 no Brasil é muito grave. E apesar da Covid ainda causar medo em 47% dos brasileiros, a população também está mais confiante em voltar a frequentar estabelecimentos comerciais. Cerca de 53% dos entrevistados acreditam que em 2 meses o número de casos e mortes provocadas pela pandemia de coronavírus no Brasil vai diminuir. E apenas 4% acreditam que ainda vai aumentar muito. O levantamento da CNI do Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal entre 12 e 16 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A prova de vida do INSS voltou a ser obrigatória após ter sido suspensa em março de 2020 por causa da pandemia. O procedimento é feito anualmente para comprovar que o segurado está vivo, evitando assim fraudes. A prova de vida deve ser feita no mesmo mês da comprovação anterior. A partir desse mês é a vez de quem teria que fazer a comprovação em julho e agosto de 2020. Israel começou a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 60 anos. Para promover a campanha, o presidente Isaac Herzog e a esposa receberam a terceira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech. O ex-primeiro-ministro também foi vacinado com a terceira dose. A administração de 3 doses da vacina anti-Covid-19 reforça a proteção contra a contagiosa variante Delta, segundo a Pfizer. Mas não foi aprovada pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos nem da União Europeia. Israel fez uma rápida campanha de vacinação graças a um acordo com a Pfizer-BioNTech. O país suspendeu muitas restrições em junho, quando os novos casos de Covid caíram de 10.000 para menos de 100 por dia. Mas nas últimas semanas o número de contágios voltou a subir e medidas como o uso obrigatório de máscara em espaços públicos fechados voltaram a ser adotadas.
No território, 55% de seus 9 milhões de habitantes completaram o esquema de vacinação, mas cerca de 1 milhão de pessoas rejeitam ser vacinadas. Vamos ver agora como é que está o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A China continua liderando o quadro com 59 medalhas no total. São 28 de ouro, 16 de prata e 15 de bronze. Estados Unidos tem 2 medalhas a mais, só que tem menos medalhas de ouro, 21 de ouro contra 28 da China. O Japão, país sede, está com 17 medalhas de ouro, 6 de prata e 10 de bronze. A Austrália está agora na 4ª posição, passou os atletas da Rússia, 14 de ouro, 4 de prata e 14 de bronze. O Brasil está na 18ª posição, com 2 medalhas de ouro, da Rebeca Andrade na ginástica artística e também do Ítalo no surf. São 3 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. Lembrando que o Brasil já garantiu pelo menos 2 medalhas de bronze no boxe também, que não tem disputa de terceiro, então quem está na semifinal, pelo menos o bronze já está garantido. Com mais de 3.600 microfones, as equipes da emissora oficial dos Jogos Olímpicos estão trabalhando na produção de uma experiência áudio imersiva para a gente acompanhar as Olimpíadas, para tentar compensar a ausência de público durante as competições. Uma experiência de áudio imersivo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na ausência de espectadores durante as competições, as equipes responsáveis pela transmissão oficial trabalham na concepção de um ambiente sonoro para cada modalidade. Para isso, usaram as transmissões Rio 2016 e Londres 2012 e por mais de 3 meses combinaram clipes sonoros para criar um ambiente que, junto com a sonoridade local, envolva o público da televisão e incentive os atletas sem distraí-los. Já falamos muitas vezes sobre a qualidade das câmeras que usamos, mais de 1.000 para fazer a cobertura dos jogos. Não acho que enfatizamos o suficiente que também usamos 3.600 microfones de 28 ou 29 tipos diferentes. Os microfones implantados nas instalações captam todos os tipos de sons durante as competições, desde os golpes no tatame ou no ringue até os movimentos na piscina ou na pista. So this time for us it's an opportunity in our audio mix. Desta vez é uma oportunidade para nós, em nossa mixagem de áudio, trazer à tona os detalhes dos esportes que você pode nunca notar. Isso cria uma sensação de qualidade física nítida no esporte. Você pode ouvir mais do som que os corpos humanos estão criando, as reações, as vozes dos atletas, seus treinadores e sons específicos que a equipe esportiva está fazendo. So, sporting equipment are making. A missão da sala de controle de áudio do Centro de Imprensa é oferecer aos telespectadores um novo nível de intimidade com os atletas, ao ouvir até mesmo sua respiração. Encerrar rapidamente falando de futebol. No Campeonato Brasileiro ontem, o Flamengo foi até São Paulo e venceu o Corinthians por 3-1. Com essa vitória, o Flamengo chegou à 5ª colocação com 24 pontos, mas tem um detalhe, o Flamengo tem 2 jogos a menos do que os rivais. O Corinthians está na 11ª posição com 17 pontos. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e com essa vitória, o Galo encostou no Palmeiras, diminuiu a diferença que era de 4 para apenas 1 ponto. Essa edição fica por aqui, às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia e boa segunda-feira.